Sattva, Rajas e Tamas. As três gunas ou as trigunas, como frequentemente nós vemos citadas nos livros, são também consideradas os doshas da mente, são aspectos da filosofia Sankhya, da cosmologia, dessa descrição da formação do mundo material, que é apenas uma das 6 escolas filosóficas na Índia, então é uma das 6 formas de se perceber aquilo que veio antes de nós e que também tem uma aplicação prática dentro do Ayurveda na formação do nosso corpo, na formação dos órgãos de percepção, dos 5 sentidos, na formação dos nossos órgãos de ação. Toda a base da anatomia e fisiologia do Ayurveda, ela está em cima, desenhada em cima da filosofia Sankhya. E essas 3 gunas, elas são fatores causais da criação. Então, nesse módulo, nesse momento de estudo dentro da mentoria de saúde integral, nós vamos falar amplamente desse assunto e também trazer aspectos práticos. Eu quero seguir com o livro do Dr. Fraulein, Uma Visão Ayurvédica da Mente, que no capítulo 3 fala dos 3 gunas como uma forma de equilibrar a nossa consciência. Então, no aspecto prático, perceber os nossos estados mentais de acordo com essas 3 gunas vai nos ajudar a perceber como nós estamos indo no sentido de evolução, no sentido de expansão da nossa consciência para um nível mais profundo, para um nível de maior clareza, para um nível que nós poderíamos, já utilizando essas 3 gunas, chamar de sáttvico. Então, sattva significa a inteligência, Sattva é o brilho, é a harmonia, é na metáfora do lago, água tão tranquila que nela se reflete o céu de tal forma que mal se distingue os dois. Então imaginem essa imagem de um lago, a lua cheia lá em cima no céu, e a imagem é tão perfeita refletida na superfície desse lago que nós quase confundimos qual é a real e qual é o reflexo. Assim é a metáfora para que nós possamos compreender que quanto mais tranquila a nossa mente, quanto mais equilibradas as nossas ondas e flutuações mentais, melhor nós vamos refletir a nossa origem divina. Nós vamos refletir a divindade ou o princípio criador ou a fonte universal de vida que está em nós, mas diante da nossa agitação, às vezes fica confusa. Rajas, então, é essa agitação, é a energia, é o princípio do movimento que causa turbulência. Percebam que quando vem um vento ou um movimento e começa a ter ondas nesse lago, essa imagem vai ficando cada vez mais confusa. Assim é a nossa vida, porque a nossa percepção se torna confusa diante das inúmeras flutuações da nossa mente. Uma coisa que hoje, na ciência, nós já temos instrumentos para medir a frequência e os nossos estados de consciência mesmo, desperta, de vigília, e então entender que quando nós estamos agitados, a frequência de oscilação das nossas ondas se turva igualzinha as ondas se formam nesse lago. E aí a consciência divina, ela já não se reflete mais em nós. Embora, se eu continuo nessa metáfora da lua cheia lá em cima, o cenário não mudou. O que mudou são as águas do lago, que é a representação da nossa mente. Tamas é substância, é inércia e também é descrito como ignorância, porque tamas é o momento em que essas águas se agitaram tanto que a água do lago traz do seu fundo aquele lodo, aquele barro, aquela lama, aquela terra que deixa então as águas turvas. Tamas já não tem mais tanta agitação.
Mas estar tamásico é um estado de profunda ignorância. Embora não haja em tamas tanto movimento, a água barrenta já não reflete mais nada. E a nossa mente, ela alterna esses 3 estados ao longo dos dias, né? E em vários períodos do dia, eles vão se alternando. Então, nós temos momentos de clareza, nós chamamos de insights, nós temos momentos de clara percepção, nós temos momentos de muita agitação, onde prevalece a energia do nosso ego, né? O princípio de diferenciação, prevalece o eu, prevalece o cotidiano, prevalece uma perspectiva polarizada das coisas, e nós temos tamas onde existe preguiça, embotamento, essa inércia de tamas, ela faz com que nós não consigamos perceber as coisas com clareza. Em quantos momentos, por exemplo, numa briga ou numa discussão, nós não temos clareza nenhuma e nos tornamos reativos, né? E no momento seguinte, dotados de um pouco mais de clareza, nós repensamos as nossas atitudes, as nossas perspectivas, nossas visões e nossos pensamentos. Então, essa seria, né, em resumo, a brincadeira, né, o jogo cósmico dessas 3 gunas na nossa mente. E a partir daí, nós vamos discutir várias aplicações práticas, inclusive a percepção dos doshas, né? Isso se sobrepõe à minha natureza. Eu tenho uma natureza, uma prakriti, uma constituição física, mas eu posso ter esse pita sátvico, esse pita rajásico, esse pita tamásico. A mesma coisa para vata, a mesma coisa para kapha. Então, quando nós falamos da perspectiva da mente, e por isso os gunas são chamados os doshas da mente, eles vão em cima da nossa natureza, né, criativa, de liderança ou conciliadora, dá 3 estados diferentes de percepção e, claro, a partir da nossa percepção nós nos relacionamos com o mundo. Então, 3 formas diferentes de nos relacionarmos com o mundo. É bem complexo defini-las, porque nós precisamos mergulhar lá na filosofia e entender que os gunas, eles são substância, né? Eles são parte da matéria original na cosmologia, então eles permeiam todas as coisas e eles já permeiam a formação não só dos nossos corpos, mas da materialização do mundo em si. Quando a gente sai do plano causal das ideias para o plano físico, material, esses gunas que fazem parte da matéria vão ser como um filtro. É como o cristal, né, diante da luz. A luz é a mesma, perceba que a luz é a mesma, mas quando ela passa por um cristal, ela fraciona nas 7 cores do arco-íris. Todas estas cores pertencem à luz e já estavam lá, mas elas passam por esse filtro e se dividem. Então é assim que a cosmologia, que a filosofia Sankhya vai fazer essa descrição da consciência pura, tocando a matéria, e a partir das qualidades, atributos da matéria, que são essas 3 gunas, formar algo novo que ainda assim é parte dessa consciência pura, é parte dessa consciência única, mas no mundo manifesto se manifesta num espectro de cores, se manifesta em frequências diferenciadas, em modulações de onda diferente. E aí isso tudo nos possibilita uma interação com o mundo, uma interação com a vida. É esse desenvolvimento, né, esse equilíbrio da consciência, para que a gente volte a perceber a luz ou essa consciência pura no seu estado natural, ela vem então do equilíbrio da nossa mente. E claro, a meditação aí é uma grande ferramenta, mas não só a meditação, sentar-se, né, e meditar, mas sim eu vou dizer adestramento, foi a palavra que me ocorreu, tá? Nós deixarmos que a nossa mente vá se acostumando e que nós possamos passar a perceber as nossas flutuações mentais e conscientemente
mudar de estado. Então seria, por exemplo, sair de um estado de raiva, onde eu estou reativa, dar um passo atrás no aspecto mental e ter a percepção de que eu posso ampliar a minha visão e resolver as coisas de outra forma. Assim eu transcendo, assim eu passo de um estado rajásico, né, para um estado sátvico. E notem que as três se relacionam o tempo todo. Então, tamas, né, que é parar o movimento, é um passo antes de eu atingir sattva. E do contrário também, se eu estou na preguiça, na ignorância, na depressão, sem vontade de nada, eu preciso vir para o movimento, eu preciso de rajas para interagir e aí então alcançar esse outro estado, né, de consciência que é sattva. As três são necessárias à nossa vida cotidiana, então a gente precisa de rajas para entrar em movimento, a gente precisa de tamas, né, para o sono, para o repouso, para o descanso, mas cada uma delas precisa estar em equilíbrio, e equilíbrio é sattva. Então, se a partir de uma passamos pela outra e encontramos o equilíbrio. E aí nós vamos então, nesse módulo, estudar, né, com um pouco mais de profundidade, essas três gunas, esses três fatores, né, causais da criação ali, para tentar entender o que elas significam. Eu coloco para vocês desde já que é uma discussão bem aberta, ela é ampla e nós precisamos olhar para essas três gunas com um aspecto filosófico, porque nós estamos falando de qualidades que vêm antes da formação, do mundo material, da formação do universo. Então nós estamos falando de algo que nos antecede. Para que essa nossa consciência consiga perceber algo que veio antes de nós, nós precisamos então ampliar os nossos sentidos e explorar a filosofia, que é um debate, que é uma conversa, que é uma busca de percepção e não necessariamente um estudo no qual se recebem conceitos prontos. É um estudo no qual nós vamos ampliar a nossa percepção e o nosso sentir. E o objeto desse estudo é a nossa própria mente. Como não poderia deixar de ser, somos nós mesmos. E a nossa relação com o mundo.